Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre arte urbana, né? Vamos só construir a seguinte ideia, né? O que é arte urbana? Arte urbana é o que é desenvolvido na rua. Grafite, pinturas, intervenções, apresentações no local público. Praça, rua, muro, calçada, banco, qualquer coisa que seja externa é arte urbana. Inicialmente, a arte urbana está ligada ao movimento hip hop, que não é arte, deixar claro isso. O hip hop é um movimento cultural, social e artístico. O hip hop se utiliza da arte, né? Tanto é que nas artes visuais, o hip hop começa com o grafite. Na dança, o hip hop começa com o street dance, que vocês chamam de... o break dance, que vocês chamam hoje de street ou dança de rua. E na música, o rap, né, que as três letrinhas significam ritmo e poesia, que fala sobre a realidade da rua. Quando a gente fala de arte urbana, o objetivo é causar impacto. Professor, alguém pode ganhar dinheiro com arte urbana? Por que a nossa preocupação sempre é precificar o teu trabalho e a tua ideia como arte? Qual é a dificuldade que você tem que entender que você precisa de arte para viver? Que se não fosse a arte no período de pandemia, inclusive de intervenções de arte urbana, você não teria como passar relativamente ileso por todo esse processo pesado emocionalmente. Quando você fala de arte urbana, você está falando da seguinte situação: eu vou criar obras de arte que não têm limite e que vão discutir sobre isso. Enquanto eu falo, eu quero que vocês avaliem a obra do Ito, né, que questiona como algumas pessoas da religião, né, queimam outras pessoas de religião, e eu não estou falando de uma religião específica, estou falando de várias. Uma pessoa só, um discurso errado, é capaz de queimar exatamente o processo de todo mundo e invalidar os discursos mais sérios e realmente relevantes, né? A arte urbana vem para jogar na cara. O objetivo é esse, né? E quem acha que a arte urbana ela acontece somente nesse período do século XX para cá, mais contemporâneo, ela vem bem antes. Grécia pré-socrática, Idade Média, ela passa pelos Estados Unidos com o movimento hip hop que começa nos anos 70. Na Grécia já se faziam murais. Na Roma Antiga já se pintavam paredes externas. No período da Idade Média, os trovadores iam para a rua, eram artistas de rua. Havia o teatro do final da Idade Média até o Renascimento, que era feito na rua e em praça. Então, tudo que é feito no local público, no espaço público, é chamado de arte urbana. Bom, grafite e pichação. Existe diferença, né? Qual é a motivação do preconceito gigantesco? Por que alguém, quando desenha numa parede, ele já é visto, ou mal visto, ou visto com outros olhos? E o interessante é que talvez alguns de vocês não saibam. Um grafite, um desenho feito na parede de uma casa, no muro de uma casa, na parte externa, olha o paradoxo, é capaz de alavancar o preço desse imóvel. Se ele for assinado por um artista mais conhecido, o valor da casa, que é X, passa a 3, 4, 5, 10 vezes mais o valor da casa. Interessante. Você tem uma parede que é grafitada por um artista urbano que não tem a validade por ser artista porque trabalha na rua. Entretanto, na hora que esta parede externa está pintada com a arte desse artista desvalorizado, o imóvel ganha valor. É uma piada. Mas é sério, isso acontece, né? Por exemplo, por que a arte urbana sofre muito preconceito? Porque muita gente acha e vê, e passou por isso, num processo de marginalização, como se fosse uma forma de depreciar o patrimônio público, quando, na verdade, ela acrescenta. No local onde você tem uma expressão de arte urbana, você tem uma crítica política, uma crítica social, uma crítica de uma série de situações. O interessante é você perguntar sobre o que acontece. O artista, pela nossa Constituição, ele tem livre expressão artística. Mas se você utilizar o espaço urbano, você pode ser preso, como muitos artistas que fizeram isso. E a nossa própria estrutura, e eu não vou entrar no mérito porque eu não domino isso, mas é uma coisa bem interessante, né? Você pode ser preso por uma coisa que você tem liberdade para fazer. Isso também é para se avaliar, né? Eu não estou dizendo que está certo ou errado, eu só quero que vocês questionem sobre isso. Características da arte urbana. Performática independente. Ela vai discutir sobre o espaço e sobre o local onde o público está lá. Ela é feita para que as pessoas passem e olhem, e se choquem, e pensem, e discutam, e questionem, né? Ela possui um caráter dinâmico e muitas vezes efêmero, ou seja, ela pode simplesmente passar ali rapidamente. Num belo dia, como aconteceu em uma determinada cidade grande aqui do Brasil, um determinado prefeito pintou todos os grafites de uma área específica.
O interessante é que a metáfora foi engraçada, porque ele pintou com cinza. A cidade literalmente ficou cinza. Ela perdeu cor, ela perdeu brilho, ela perdeu vida, ela perdeu alma. Porque a arte urbana e a arte em si, ela traduz isso, tudo que eu acabei de falar para vocês, e não é metafórico, é físico. Quando você está bem, você quer ver alguma coisa que te traga essa felicidade. E quando você não está bem, né, quando você está na bad, como vocês dizem, por exemplo, a música te dá, diz assim, vai nojento pro buraco, é mais ou menos isso. Né? Contexto dinâmico e cada obra está estritamente ligada à expressão da região. Eu vou falar aqui, por exemplo, rapidamente do Alex Valauri, né? Vou repetir para facilitar o trabalho da minha intérprete. Alex Valauri, né? Ele é um dos precursores da arte urbana do país e ele utilizava stencil. Professor, o que é stencil? Eu tenho uma chapa de metal, de plástico duro, alguma coisa qualquer, e eu faço um desenho e recorto aquela área. Então eu vou lá, pego um spray e vou reproduzindo o desenho várias vezes em vários locais, na quantidade que eu quiser, com uma marca registrada ou com uma assinatura. É lógico que o stencil, que é uma das primeiras formas de arte urbana do mundo, não foi uma coisa bem aceita. Por quê? O ideal é que você tenha um acordo com as pessoas onde você vai trabalhar isso. Mas, recentemente, quando eu falo recentemente, poucos anos para cá, é que as pessoas começaram a ver a arte urbana, o grafite, por exemplo, como uma coisa positiva e não como negativa. Perdão. Grafite. Técnica de pintura com spray. Ela começa com o movimento hip hop nos anos 70. O objetivo é você criar a tua forma de expressão. Ela se mistura com a dança, ela se mistura com o rap que vai surgir no final dos anos 70. Né? E ela tem vários tipos de estilos. Eu não vou entrar no assunto que a gente pode trabalhar mais sobre isso em outra aula. O bomb, né, o wide style 3D, entre outros. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Ethos, do Cláudio Rafael, ele trabalha com uma paleta mínima e é meio surreal. O objetivo, né, é que você olhe a imagem e eu fiz até essa experiência essa semana e diga, é isso, eu quero que você pense. Várias orelhas, né, mão, o rosto dentro do rosto, uma mola mecânica, do que trata isso? Né? Qual é o desenho? Por que me incomoda? Um aluno disse essa semana, professor, essa obra me incomoda um pouco. Ele disse assim, por quê? Eu disse assim, eu não sei. Então, teu objetivo é pensar o porquê disso. Gustavo e Otávio Pandolfo, ou os gêmeos. Teve até uma polêmica recente quando um deles pegou, os dois, pegaram e colocaram uma obra deles num prédio de Niemeyer e os familiares de Niemeyer, Oscar Niemeyer, não ficaram muito felizes com o resultado. Entretanto, internamente, havia a exposição deles. Eles começam a trabalhar nos anos 70 e já sofreram muita repressão, já sofreram mandatos de prisão, já sofreram críticas e hoje eles estão com uma exposição interna em museus de São Paulo espalhados no país. A obra deles tem uma marca, uma característica específica. Um prédio desse que está fechado, literalmente eu transformo um prédio velho em uma obra, uma galeria urbana, um ponto turístico da cidade. Bom, nossa referência atual de arte urbana, né? Talvez a figura mais conhecida brasileira em nível mundial, Eduardo Cobra. Ele tem até um grafite mural gigantesco em uma instituição particular, uma empresa aqui em São Luís, que conseguiu perceber que dava para se transformar um local particular num local literalmente turístico da cidade. O Cobra tem murais espalhados pelo mundo inteiro. Talvez essa característica do colorido mais o hiperrealismo dele, no muralismo, é o que chama tanta atenção. Mas não é o único. Ele está puxando muita gente, transformando o conceito do artista urbano em uma coisa, inclusive, comercial. O LSM, ou Luiz Sérgio Martins, ele trabalha com o elemento da estética das cores e o surreal. Professor, isso aqui é bonito, mas qual é o teu conceito da beleza quando você começa a criticar e acha que só o teu padrão estético é interessante? Você tem outras formas, inclusive, de trabalhar. Eu vou puxar braseiro para os nossos artistas maranhenses. Pena que a gente vai trabalhar só com alguns deles, mas existem muitos. Né? O Hélio e o Rafael, ambos, inclusive, tive o prazer de ter sido professor dos dois e que são maravilhosos. Esse aqui é o grafite, um mural em uma instituição particular aqui de São Luís, uma loja daqui de São Luís. Mas não são os únicos lugares que eles trabalham. Além do Hélio, né, que eu deixei as redes sociais aqui, do Rafael, tem o Gil Leros. Professor, já vi esse painel, esse mural, não fica lá na Avenida Litorânea? Pois é.
né? Ele fez uma homenagem aos profissionais que trabalharam com a Covid, e isso aqui é uma escadaria que fica ali num setor público do IPEM, né? Tinha até uma casa de eventos ali, mas você pode olhar e tirar. Ah, professor, lindo, e ele tem outros lugares que eram literalmente desconhecidos, tem uma escadaria lá no centro da cidade, que virou ponto turístico por causa do trabalho do Gil Leros. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu posso criar uma intervenção e transformar um local público em algo, inclusive, mais seguro, porque você vai chamar a atenção daquele local. Olha que interessante quando se trata de arte urbana. O 3D. Como o nome diz, o grafite em 3D, ele cria uma sensação de que parece que é real. Gente, isso aqui é um trabalho gigantesco. Para alguém dizer assim, mas ficou lindo, mas não quer retribuir ao artista, inclusive até a própria referência do trabalho dele. Esse aqui é do Edgar Miller, né? Como é que um artista ganha dinheiro representando o trabalho dele no local público? Existem várias possibilidades, mas a única que não pode ser trabalhada é: eu vou desvalorizar só porque está na rua. O conceito é muito relativo, né? O stencil, como eu he falado para vocês, ele trabalha com paredes, superfícies ou papéis, e ele trabalha com o vazado. Esse aqui é do Banksy. Atenção a esse nome. Banksy é justamente, eu sei que está causando um zum aí. O Banksy é justamente aquele nome do artista urbano inglês que ninguém sabe de quem é realmente a identidade dele. Peraí, como assim? Ele já recebeu uma série de mandatos de prisão. Por quê? A obra dele é conhecida no mundo inteiro, já caiu em provas no vestibular do Brasil, não só no Enem, e ninguém sabe quem ele é. Tem gente especulando que talvez seja um grupo. Pois é, fica a dica para vocês pesquisarem mais sobre. E é óbvio, num local sério como os ingleses, colocar uma obra dessa questionando valores da polícia é para arranjar confusão. Cartazes lambe-lambe. Eles podem ser feitos e podem ser colados em locais públicos, praças, postes, paredes, etc, etc. Né? Como o nome diz, a cola é feita naturalmente, você pega o cartaz e coloca lá. O objetivo desse cartaz é justamente questionar o valor da vida. Porque lutamos. A minha, sua, dele, nossa, voz dele, a praça de todos, viva o espaço público, tecnologia do corpo. Cada cartaz lambe-lambe desse é produzido em grande quantidade, espalhado pela cidade. O objetivo disso é você parar, ler e repensar a própria vida. Professor, o que alguém ganha com isso? O que você perde com isso? A pergunta é essa. Poemas urbanos. Eu vou colocar um, né, que o pessoal chama de pichação, e eu vou deixar bem claro. Em casa de menino de rua, o último a dormir apaga a lua. Bonito, né? Mas ninguém está prestando atenção no que trata a obra. Em casa de menino de rua, que não tem casa, a lua é a lâmpada. E ela vai se apagar, e pode até apagar com uma vida. Eu vou deixar vocês a questionarem várias situações. Esse aqui é do Giovanni Baffo, né, um escritor urbano que ele vai espalhando a poesia dele em muros. Professor, esteticamente não fica agradável. O que esteticamente é agradável? E por que você não pensou sobre o que estava escrito e não só sobre o que você viu? Por que a gente tem que fechar na caixinha os valores que a gente acha que são coerentes, né? Estátuas vivas. Eu tenho uma questão sobre isso, né? A gente falou numa aula sobre performance, e a estátua viva é um tipo de performance. É um tipo de performance onde você pode utilizar também a rua como espaço de trabalho, né? O objetivo é você fazer uma estátua onde essa estátua seja o ser humano, na prática. Professor, isso é legal pra caramba, né? Mas tu não tem noção do quanto isso é desgastante para um corpo passar duas, eu estou falando de minutos, né? Uma dúzia de minutos, vamos lá, melhorar. 1 hora, 2 horas, o corpo dói, o corpo cansa, e mesmo assim esses artistas fazem trabalhos fantásticos. Eles pintam um corpo que fazendo parecer bronze, prata, pedra, entre outros. O interessante é que eu já vi isso acontecer aqui em São Luís. Mas isso é muito lindo, podia ter na minha cidade. Tem, nojento. Tem na tua cidade, sim. Aprenda a valorizar o trabalho dos artistas, inclusive locais. Por quê? Porque ele é um profissional que trabalha diferente do seu viés, para que você questione, inclusive ache isso bonito, né? Eles permanecem a maior parte do tempo imóveis, e o interessante sobre isso é esse questionamento, né? Professor, por que a arte urbana ela cria tanta polêmica? Eu vou utilizar um exemplo, antes de falar sobre os autocolantes, de uma artista paulista, que ela fez o seguinte: ela fez adesivos eu não sei exatamente como é que chama, vou chamar de band-aid, aquele que a gente coloca em ferimento, cortou uma coisinha, bota um band-aid daquele. Então ela fez band-aids gigantes, e a cada rachadura, numa calçada, num local, num ponto específico da cidade, ela ia lá e colava um band-aid daquele e colocava uma poesia urbana.
As pessoas começaram a ter atenção a essa situação. Resultado da situação, a prefeitura dessa cidade se viu incomodada com a situação e foi lá e consertou todos os problemas das calçadas e das ruas. Bom, nesse caso, o objetivo era a denúncia, mas ao mesmo tempo de denunciar, ela queria chamar a atenção de que a arte podia intervir no espaço e causar um estranhamento onde as pessoas ficassem felizes só ao ler aquilo. Olha que interessante. Ela atirou num ponto e acertou um outro. Ou seja, a arte ela pode ser, além de crítica, né, ela pode trazer conforto. A arte pode trazer conforto, como assim, professor? Eu vou utilizar, por exemplo, os autocolantes adesivos. São chamados sticker art, ou arte em adesivo. Ele utiliza, literalmente, um adesivo que você cria a partir do seu conceito e imprime. E você vai espalhando esses adesivos pela cidade inteira. Professor, não parece muita poluição visual? Talvez o objetivo seja esse. Eu não vou questionar, porque eu vi recentemente uma exposição de arte em adesivos, onde o artista utilizou as placas urbanas da cidade, em parceria com a prefeitura, e foi criando para cada placa, né, para chamar mais a atenção dos motoristas, uma reação diferente. Olha como ele conseguiu alcançar mais ainda. Eu vou chamar a tua atenção para a segurança, mas eu ainda vou colocar um efeito artístico para que você tenha esse conforto do que você está vendo. Perdão. Apresentações de rua, teatro, dança, malabarismo, arte circense, entre outras situações. Gente, eu já vi isso. Ah, professor, no sinal tem um pessoal que faz malabares, que anda na corda bamba, que mexe com fogo, com malabarismo, mas é tudo vagabundo porque está no meio da rua. Interessante, né? É um conceito muito relativo. Experimente fazer malabares. Você consegue fazer malabares? Você teve prática para poder andar, por exemplo, em cima de uma corda bamba, como prática circense? Por que a gente tem o hábito lamentável de desvalorizar o artista que está na rua, inclusive para ganhar trocados, só para alimentar? Principalmente nessa época de pandemia, onde, por exemplo, o circo que trabalha com essas manifestações não podia receber público. Olha os conceitos que a gente tem quando a gente fala nas apresentações de rua, onde elas são subvalorizadas. Instalações artísticas. Instalações, já falamos sobre isso. Pesquisem nossa aula na plataforma do YouTube, @plataforma Gonçalves Dias, e a gente tem uma instalação dessa. Professor, parece uma brincadeira. O objetivo disso é repensar, né? O lixo que eu produzo, ele pode ter uma outra utilização, ele pode me levar a questionar, por exemplo, os restos que eu tenho. Essa escadaria que era só uma escadaria de acesso de um bairro baixo no Rio de Janeiro até uma parte alta. Hoje, ela é referência turística da cidade inteira. A escadaria Celaron. Ele transformou uma escadaria que era num local extremamente perigoso, não era seguro, num ponto turístico, um dos mais conhecidos da cidade. O Jorge Celaron, ele foi montando um mosaico, e isso aqui vai até o final da escadaria. Valorizou as casas da região, valorizou o local, reduziu a quantidade de violência, reduziu a quantidade de drogas por causa de uma obra de arte apenas. E não foi o único lugar do mundo que passou por isso. Já falei sobre essa obra aqui, amo essa obra do Eduardo Ciru, perdão. Ele fez uma intervenção artística e colocou marionetes, bonecos, manequins, em cima de pranchas perto do suicídio. Os motoristas que passaram pela região, às margens do Rio Pinheiros, tiveram que chamar o corpo de bombeiros, pessoas do resgate público, civil, alguma coisa do tipo, porque achavam que as pessoas iam se matar. Um experimento público para a gente perceber que, às vezes, as pessoas que estão perto da gente precisam de um abraço, de um alô, de um bom dia, de um sorriso, porque a gente vive numa vida tão corrida que a gente não percebe os outros, a não ser que seja no limite extremo. E olha que isso é um experimento urbano. Bom, eu vou deixar vocês com essa aqui e eu vou voltar 2 ou 3 aqui para a gente repensar sobre isto aqui. Peraí. Arte urbana. Quando se fala de arte urbana, né, principalmente da questão do grafite, o que é grafite e o que é pichação? Né? Alguém diz assim, professor, a pichação é simplesmente vandalismo, está na lei. Né? Eu vou instigar vocês a pesquisarem sobre isso. Eu não vou dizer o que está certo ou errado. O que eu vou colocar é a seguinte situação. Ambas, e nós estamos no setor de linguagem e códigos, por quê? Porque a gente comunica. O que parece agradável para mim, ou que me cria um choque, é justamente o objetivo da arte urbana. Esse choque, ele vai passar simplesmente pela ignorância que eu tenho de questionar e dizer assim, mas eu acho, eu imponho a minha opinião pessoal sobre as coisas e não tenho noção de pesquisar qual era o objetivo do artista. Então comecem a olhar a cidade com outros olhos e comecem a perceber que tem muita gente expondo e
sua opinião, inclusive a tua, sobre coisas que você pensa, mas não percebe. A cidade é viva. A arte urbana faz com que você melhore esse processo. Então eu vou deixar vocês aqui, olhem a cidade com outros olhos. Um beijo, professor Marcos Dominici aqui, Arte Urbana. Fui!